Oi, eu sou o Marcos Eu sou a Paloma. e a gente resolveu contar como que foi a nossa experiência de vir de uma cidade grande e para uma cidade interior, para morar no campo. Então vamos fazer um bate-papo rápido, falando qual que foram as nossas decisões, né? O que que a gente procurou entender para depois fazer essa grande mudança. Então, para contextualizar, né? Nós sempre moramos na cidade, tivemos pouco acesso ao campo, ao meio rural. Eu tive um pouco mais do que ele quando eu era pequena, né? Já morei em uma cidade de interior, que foi Sorocaba. Mas depois disso a gente sempre morou na cidade. Éramos muito urbanos e É bastante. bem assim, bem típico. E morávamos num apartamento de 60 metros, pequeno, numa cidade grande, em Osasco, até que a gente teve filhos. Aí foi quando mudou, Foi né? quando mudou. Quando virou aquela chave que a gente fala, né? Que foi de começar a pesquisar, né? Uma forma de dar para os nossos filhos uma qualidade de vida melhor. E a gente percebeu que num local Que na nossa visão, dentro do pequeno, né, apartamento, não tinha com como. poucos recursos naturais, não era o que a gente buscava, né? E Né? tem famílias que buscam por isso, mas não era o que a gente queria. E então, depois que nossos filhos nasceram, principalmente depois do segundo, a gente queria mais espaço. E a gente foi para uma casa na mesma cidade. E é ali que a gente começou a plantar algumas coisas, começou uma pegada mais natural, até em relação à alimentação deles, questão de medicação, a gente sempre tentou buscar é, Recursos naturais, né? buscar opções, né, naturais, sem ser exatamente medicamentosa, né, industrial. E aí isso foi aos poucos, foi uma trajetória que foi, né, foi lentamente, não foi assim de um dia para o outro a gente vai morar, não foi assim. Não, na verdade a gente passou por muitas etapas, né? Não foi uma coisa assim de uma É, decisão tomada muito rápida, né? não. Então, Existia a vontade maior que era minha, sim, já assim, eu já queria, era algo que eu já já desejava, idealizava, né, há mas mais era muito um tempo. sonho, assim, era muito uma romantização. E ele, como o pé mais no chão, a gente foi mais para pesquisa. Então, como que a gente vai fazer? Como que é esse processo, né, essa transição? Daí eu acho que começou mesmo quando teve a pandemia, né? É. Que começou a pandemia realmente, teve aquela situação de lockdown e a gente procurou cumprir esse lockdown num primeiro momento. Daí eu acho que nesse período que a gente ficou em casa, né, preso em casa, que foi Sim. quando E teve também a gente realmente teve o boom, né, de fechar a nossa empresa, nossa que era empresa, o que mantinha a gente na cidade, que era uma empresa pequena e recente. Então a gente ficou muito sem amarras, né, na né, daí foi, cidade. A gente se via um pouco assim com muitas opções que seriam melhores do que estar lá preso, né? Sem nada que nos prende, porque a gente não teria emprego, a gente não estava trabalhando fora da nossa empresa. Então foi quando a gente decidiu para algo um pouco menor e com mais natureza, e a gente escolheu a praia. Moramos um tempo em Peruíbe, né, um ano, e foi muito legal. foi. Foi um processo, acho que foi quando a gente pegou mais essa pegada do natural, assim, de se envolver mais ao ar livre, a gente Que viu uma acabou, diferença, acabou assim. sendo um meio termo pra gente, né? Porque a Sim, gente tinha alguns benefícios, vamos dizer assim, né? Alguma ideologia ainda de cidade grande, porém a cidade era uma cidade pequena, né? Ela tinha um pequena, ar de interior com outro ritmo. já bem diferente. E a gente estava muito perto da praia, muito perto de lagoas, de Então, rio. a gente viu a diferença com as crianças, essa Sim, questão do contato, né? sim, E então acho que o primeiro passo que a gente tomou e que eu sei lá, eu daria como dica é essa questão da pesquisa, né? sim. Você planejar de uma forma assim, você colocar o que você quer e a partir desse momento você passe a pesquisar sobre o que você quer. E as etapas também foi importante respeitar, porque a gente Foi. começou a pesquisar, e aí depois a gente viu que queria uma coisa, uma cidade pequena, né, com natureza. A gente foi pra praia. Só que lá na praia a gente começou a plantar É, na casa. A gente começou a plantar muito, muito em vaso. E aí a gente percebeu que a gente queria plantar em algo maior, a gente queria plantar mais. E aí que sim que a gente veio pra zona rural, né? Não foi assim, a gente não imaginava que já iria direto pra um sítio, pra uma chácara.
E a gente percebeu, né, que a busca por esse meio rural, né, Aumentando. aumentou, né, bastante. Muitas famílias. Então a gente achou que era o momento ideal a gente fazer Sim. isso, né? E como aqui no YouTube a gente viu muitos vídeos que Viu ajudou muito, bastante. assim, de famílias, porque é muito diferente de famílias que saem da cidade e vai pra zona rural, é muita coisa para aprender, né? Coisas que a gente estava muito distante de nosso conhecimento. Julgava até impossível em alguns momentos, assim, Sim, tipo de, né? é muita informação, muita coisa nova, então esses vídeos dessas famílias ajudou muito a gente, por isso que a gente tá fazendo também, né? Porque a gente agora vai dar a nossa experiência de como a gente vive esse processo, como estamos vivendo. Que é praticamente do zero, né? Do zero. Do zero a... A gente não plantava nada e agora a gente lida com uma horta bem grande. Então algumas dicas que a gente por experiência hoje pode dar, né? Sobre essa questão da mudança, se você está pensando numa mudança de uma cidade para o campo, eu acho que primeiro é chegar num consenso com quem está envolvido, né? Família inteira. A gente conversou muito, né? Entre a gente, entre a as gente, crianças também. explicou bem, né, o que seria essa mudança, É uma né? mudança de vida, não é só de casa, né? É um estilo de vida. Eu acho que depois é pesquisar mesmo o que você precisa, né? O que você quer. Então você começa a ver o que você pode fazer se você mudar para uma cidade pequena. Sim, por exemplo, começar alguns hábitos, né? Mudar alguns hábitos desde agora. Desde agora. Então, se você mora na cidade, mas você quer ir para o campo, então mude agora. Comece pequeno, comece a plantar coisinhas pequenas no apartamento. A diminuir o consumo de fast food, de coisas assim, porque talvez na cidade pequena, no rural, não vai ter. Então, fazer uma compostagem desde agora, aprender a lidar com o pequeno para quando você for já para algo grande, você ter a ideia, não ser tão susto, né? susto. Porque a gente aprende isso, a gente aprende a lidar com a nossa própria capacidade, né? A gente muitas vezes se julga incapaz de fazer muita coisa e pelo contrário, né? E hoje a gente consegue, pelo menos na minha visão, a gente consegue fazer muita coisa. Sim. Né? Então, desde agora, pesquise muito. Tem muito material gratuito na internet, assim, para você aprender agricultura, tudo, assim, como funciona, cuidados com animais, tipo, tudo que você desejar. Então, pensa o que você deseja, o que é o ideal para você, morar perto de um rio? Eu acho que fazer a primeira pergunta, assim, o porquê que eu quero sair da cidade para o campo? Sim. Né? Por quê? Se faça isso, qual que é a sua motivação, né? Para isso. Sim. E a partir daí você planejar, com muito planejamento, não fazer nada. Não pense muito grande. Não. Não pense se vou pegar um sítio, uma fazenda. Vários alqueires, porque você está começando, né? Então a gente pensou, né? Em pegar coisa muito grande. E a gente viu, hoje a gente vê que foi melhor pegar algo menor. Né? Então. Conversar com pessoas que fizeram essa transição. Também. Porque conversar com pessoas, a gente conversou com muita gente que estava nesse processo, em grupos, e é muito legal, porque tem pessoas que já foram e fala como foi a experiência. E pessoas que querem ir também, então daí acaba, pode se juntar. Né, acaba fazendo... A gente também chegou, né, para participar de algo assim. Tem muitas possibilidades, então estamos aqui, né, para ajudar quem quiser conversar. Então, como ela disse, a gente resolveu fazer esse tipo de conteúdo para realmente dar uma força, né? Sim, porque é um movimento que está crescendo muito. E como a gente teve essa ajuda. Teve uma ajuda, né? Um pouco de dificuldade no começo, né? Até entender como funcionava, né? Mas agora estamos aptos a ajudar também, né? Mas acho que é isso. Daí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, compartilha para ajudar a gente a chegar também a mais pessoas, né? E incentiva a gente a continuar, a ver que tá dando certo essa nossa ideia, né? Sim. Então é isso. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.